Então vamos hoje continuar andando pelo avesso da psicanálise. Boa noite para todos, é uma grande honra tê-los aqui. Eu quero provocar, trazer algumas ideias e depois vocês vão debater, vão inclusive colocar suas ideias autorais, né? E então nós vamos hoje, Como Não Compreender Lacan, vamos tratar do pai mítico e do pai estruturante, tá certo? Que esse seminário ele tem uma inspiração no livro 17 de Lacan, que é o avesso da psicanálise, L'Envers de la Psychanalyse, e no capítulo 8º deste mesmo livro, tá certo? Em que se fala do mítico e do estruturante. E eu preferi nomear o pai mítico e o pai estruturante. É esse o tema que nós vamos abordar hoje. O enigma de Freud. Começamos pelo enigma de Freud. Freud se depara com a histérica, que foi, eu diria, o maior fenômeno da existência de Freud, por ter se deparado com a histérica de uma maneira diferente de tudo aquilo que vinha desde o Renascimento, né? Quando a razão passou a predominar no mundo ocidental, a histeria feminina passou a ser eminentemente discriminada. Isso nós já colocamos. E Freud, no século XIX, ele encontra a histérica e vê na histérica alguma coisa muito preciosa, que é, na verdade, as bases da psicanálise que ele queria inventar. A histérica que era um mestre no amor de transferência castrado, para Freud. A histérica que era um mestre no amor de transferência castrado. Mas nem sempre castrado na medida em que há um limite determinado pela transferência, né? Pela transferência da histérica, mas nem sempre a histérica ela era castrada, né? Então, e tinha obviamente a estrutura da histérica fora do amor. E ela sempre queria um mestre, a histérica procurou um mestre, queria um mestre. E esse mestre foi achado. Esse mestre foi Freud, né? Obviamente a gente se lembra que Freud é inspirado pelo Dr. Charcot, pelo Dr. Joseph Breuer, com Ana O. Ele ajuda o Dr. Joseph Breuer a cuidar de Ana O, uma histérica famosíssima, né? Então ele, num dado momento, ele se encanta com o teatro histérico de Charcot, em Paris, na La Pitié-Salpêtrière, onde nós temos a famosa Augustine, que a gente citou já em outros seminários, que foi nomeada a deusa do surrealismo nos manifestos de André Breton. O enigma de Freud vira uma pergunta. Freud ele escreve os estudos da histeria com o Dr. Breuer, Joseph Breuer. Ele passa a vida inteira rodeado de histéricas e de histérica. Quando eu falo histérica, isso é uma forma lacaniana de nomear. A histérica pressupõe o histérico também, né? Então, Freud tem o enigma de Freud vira uma pergunta. Depois de lidar tanto com a histérica, alguém pergunta para ele, ou ele próprio faz a pergunta a si mesmo, Was will das Weib, em alemão. Traduzido isso para a língua portuguesa, seria o que quer a mulher? Essa é a pergunta que faz Freud, ou que fazem para ele. A resposta é complicada, é simplificada. Basta interrogar a histérica para saber o que quer uma mulher. A histérica pressupõe também o homem. A palavra histérica, ela inclui o sexo masculino também, não é?
Nós falamos que as histéricas foram muito maltratadas com a entrada do racionalismo renascentista, né? E elas vieram só a encontrar um mestre chatré, um mestre castrado, só veio encontrar no século XIX, na escola freudiana, né? Então vejam vocês, Freud se complica, porque ele diz, basta interrogar a histérica. Ok, o que era uma mulher? Freud se complica e diz não compreender a mulher. Depois de trabalhar tantos anos com a psicanálise da histeria, ele diz que não compreende a mulher. Enfim, a mulher tem tantos enigmas, tem tantos segredos, a mulher tem tantas coisas que não podem ser compreendidas. Sim, não é fácil compreender a histérica. Eu estou falando homem e mulher. Não estamos fazendo nenhuma discriminação de gênero. Este é um cuidado que Lacan toma sempre que fala da histérica, ok? A histérica renunciou ao mestre. O assassinato do pai mítico e pai estruturante, né? Então nós temos dois tipos de pai. O pai mitológico e o pai estruturante. Esse pai estruturante nós poderíamos chamar do pai operador psíquico. Aquele que opera psiquicamente a metáfora paterna. Aquele que opera o significante do nome do pai. Aqui se falará muito de assassinato do pai. Mas o assassinato do pai, como nós temos que pensar nos assassinatos míticos, literários, mas temos que pensar nos assassinatos simbólicos, né? O assassinato no campo do simbólico, do real, do simbólico imaginário, o assassinato simbólico do pai. Frequentemente Lacan, nesse seu capítulo, fala muito em assassinato do pai, mas ele quer se referir ao pai simbólico. Esse que nós temos que perder. Eu estou adiantando alguma coisa. Esse que nós temos que perder pelo assassinato simbólico para que nós possamos ser donos de nossa liberdade. Donos da nossa liberdade. Donos do nosso sujeito. E que tenhamos a capacidade de ter o autogoverno. Temos o heterogoverno, que é o governo do pai. Aquele que foi assassinado. E temos o autogoverno, que é o governo do filho, o governo da filha. Né? Então, o autogoverno que Michel Foucault, num dos seus seminários sobre a civilização grega, ele usa muito a expressão o autogoverno e o heterogoverno. Hetero é o governo do outro, é o governo da Assembleia Ateniense. E o autogoverno é o governo de si mesmo, governar o seu próprio sujeito. Né? Então, o assassinato do pai mítico e pai estruturante. Esse pai que opera a estrutura do sujeito. Que nós vamos falar um pouco mais sobre essa estrutura do sujeito. Né? Nós, para estarmos bem no mundo, o mundo eu falo no sentido heideggeriano, né? O mundo são os outros, o mundo é a facticidade, esse ser lançado para o mundo, para a vida, para existir, para morrer mais tarde, né? A existencialidade, aquilo que nós temos a capacidade de construir por nós mesmos, né? Na busca da aletheia, da verdade do sentido grego, o desencobrimento das coisas, né? E finalmente aquilo que Heidegger chama de a decadência, la décadence, a decadência. A decadência é o sujeito adequado, o sujeito inadequado, né? Decadere, vem da palavra decadere, decadência, quer dizer, caíram no mundo, caíram no falatório do mundo, né? Nós temos o falatório do mundo, né? Nem sempre o falatório do mundo é adequado em todas as circunstâncias. Ouve-se falar do assassinato do pai na concretude
da concretude, isso é um fenômeno raro, né? E do assassinato simbólico do pai, que eu acabei de citar. Porque ele precisa de virar um significante. O pai está lá, mas está morto. Ele é agora um significante. Ele é o significante mestre. Ele é o significante de todos os significantes. E que, obviamente, vai nos ajudar no ideal do eu. Vai ajudar na estruturação do nosso sujeito. E vai ajudar na estruturação da falta. Porque o sujeito humano não é o sujeito da completude. Ser completo é perigoso, mas ser um sujeito faltante é adequado. Ter a falta é adequada. Nós falaremos dessa falta oportunamente. O pai morto vira um significante que poderíamos chamar de significante do nome do pai. O significante mestre. Aquele que organiza todos os significantes. Então a expressão assassinato do pai é abusada, utilizada abusivamente por Lacan neste capítulo. Mas ele quer dizer outra coisa. No campo da lógica borromeana, do real, do simbólico e do imaginário. Ok? É da lógica borromeana. Que é essa estrutura de sujeito que Lacan criou, né? E com a qual nós trabalhamos. O nosso bebê, quando nasce no mundo da Lalang, ele não tem mundo, ele é pobre de mundo. O único mundo que surge para ele é o seio da mãe e a voz da mãe, né? Aos poucos essa mãe vai criando o mundo. Eu nem escrevi nada sobre a Lalang aqui, que ocorre até os 4, 6 meses, quando nós chegamos ao mundo estranho, temos terror sem nomes, temos pavor, temos medo do seio, o seio é bom, o seio é mau, o seio é um monstro, a mãe é boa, a mãe é má. Mas a mãe, na linguagem, em sua sublime linguagem, que chama-se Lalang, nomeação de Lacan, Lalang, ela vai construindo um mundo, né? Ela vai construindo um mundo. Mundo esse que, em 4 a 6 meses, se conecta com o mundo da figura do pai, com o mundo ligado à figura paterna, que é a linguagem do pai, não é? Eu não cheguei a falar da Lalang por escrito nesse handout, mas eu achei bom que a gente se lembrasse dele, porque é importante dizer que a mulher tem a função sublime de criar o mundo, né? De iniciar o mundo para nós. Não o mundo uterino, eu não estou falando só do mundo uterino, estou falando do mundo como essa imensidão de pessoas, de sujeitos, de objetos que um bebê não conhece, não sabe nada deles. Mas a mãe, na sua sublimidade, saberá transmitir isso para ele, criando a Lalang, que eu sempre chamo como sendo a linguagem escrita arcaica no inconsciente do sujeito humano, porque a Lalang é um precedente da linguagem que vai surgir. Linguagem que tem limites, que inclusive pode ser castrada. A linguagem tem que ser a linguagem de um mestre castrado, de um maître châtré. Eu não tenho dúvida sobre isso. O pai é sempre merecedor do amor e do ódio. Esse é um tema delicado. O mito de Édipo para a chave trágica do gozo, né? O mito de Édipo, ele cria uma chave trágica de gozo. Freud busca na antiga Grécia o mito de Édipo, né? Que cria essa chave trágica do gozo, que é la jouissance de l'autre, o gozo do outro, que é o máximo gozo, que não pode persistir no sujeito humano. Esse gozo precisa de ser renunciado, la jouissance de l'autre.
Depois se renuncia ao gozo fálico, na jouissance phallique. E finalmente se renuncia fica o prix de jouir, fica aquele resto de gozo que forma aquilo que Lacan chamou de objeto pequeno a. O objeto pequeno a, que nós sabemos que é um elemento importante para a estruturação dos 4 discursos de Lacan. Ele é o agente do discurso do analista. O A seria o sujeito sem aqueles gozos, que seriam mais ligados ao seu status selvagem, não ao status humanístico, não ao status da razão, não aos afetos monstruosos. Sim à virtude, sim ao caminho do meio, dentro do mesote aristotélico. Eu fiz uma referência aqui rápida à ética a Nicômaco de Aristóteles, né? E não venham vocês, quem viu o nosso cartaz tem a pintura de Gustave Moreau, a esfinge de Gustave Moreau. Você vê que ela está com as patas sobre Édipo na figura, que nós mandamos um convite, as patas, e ela tenta, obviamente, esconder o falo edipiano com uma das patas. Ela tenta esconder o falo edipiano. E Édipo realmente não desiste desta grande jornada inconsciente que ele está nela, né? De acabar com o pai, de colocar Laio no campo da morte e assumir a mãe, né? Então veja, a esfinge de Gustave Moreau tenta neutralizar o falo edipiano com uma de suas patas, sem resultado. E faz aquela ridícula pergunta para ele, né, que todo mundo sabe. O ser que anda de 4 patas, de manhã, do meio-dia para frente, ele anda com 2 patas, né, com 3... Não, com 2 patas. E ao anoitecer com 3. Uma pergunta idiota, né? Uma pergunta idiota. E, obviamente, isso repercute. Tem repercussões políticas, repercussões psicológicas. E Édipo acaba... Obviamente, ele tinha acabado de assassinar o pai, o Laio. Quando ele nasceu... Quando o Laio se casa com Jocasta, ele recebe do oráculo de Delfos uma consulta. Ele faz uma consulta e o oráculo de Delfos diz: você não poderá ter filhos, porque o seu filho matará sua mulher, matará você, pessoalmente, matará você, e se casará com a sua mulher. E terá muitos filhos, né? Finalmente, Jocasta engravida e ao Monte Citeron foi enviado a figura de Édipo. Édipo quer dizer pés inchados. Ele, recém-nascido, foi amarrado numa árvore e foi encontrado por pastores e levado para o reino vizinho, onde reinava Mérope e Políbio, a rainha Mérope e o rei Políbio, e eles adotaram esse filho. E houve um encontro, num certo momento, ele soube que ele iria matar os pais. Ele sai em fuga, encontra a carruagem de Laio e mata o pai. E passa pelo teste da esfinge e finalmente é anunciado em Tebas que ele se casaria com a rainha viúva, que era a própria mãe. O pai da psicanálise e o sonho de gozo. Freud é o paciente de si mesmo. Nós, analistas, também somos pacientes de nós mesmos, né? Com outro analista na análise didática. E às vezes, nas análises, nós também pensamos, quando terminamos uma sessão de análise, nós pensamos no que foi dito pelo nosso analisante,
Nós fazemos a teoria quer dizer pensar divinamente, esse é o significado da palavra, né? E nós fazemos também a nossa própria análise. O mito de Édipo, no nível trágico em que Freud se apropria dele, isso é uma frase de Lacan. O mito de Édipo, no nível trágico em que Freud se apropria dele, Freud se apropria do mito de Édipo. Mostra precisamente que o assassinato do pai é a condição de gozo. Ele está falando sobre Freud e a relação gozante que ele teve com este pai. E que ao morrer ele escreve a interpretação dos sonhos como sendo uma manifestação de sua culpa pela morte do pai, né? Ele fica 4 anos fazendo a sua autoanálise, ajudado pelo Dr. Wilhelm Fliess, né? Wilhelm Fliess, e ele realmente ele tem sonhos terríveis sobre o pai, em que ele não consegue entrar no cemitério em que o pai se encontrava enterrado, né? Tinha uma mãe sedutora, Freud tinha, Amália Freud era sedutora, que o chamava de meu pequeno Sig de ouro. Quando Freud nasceu, ela tinha 20 anos, o pai tinha 40 ou mais, 40 anos ou mais, né? Então vejam vocês que esse pai morto, passou a ter uma importância enorme para Freud, ao ponto de produzir o livro A Interpretação dos Sonhos, ao ponto dele se analisar para tentar fortalecer aquele pai enfraquecido, aquele pai assassinado simbolicamente, né? E ele termina a sua análise em 1900, e em 1901 ele vai para Roma, que ele nunca tinha conseguido ir a Roma por causa da questão da fraqueza do significante do nome do pai, do mestre pai. E na Roma, a cidade dos reis, dos imperadores, dos papas, ele sempre desviava a rota e não chegava a Roma. Conseguiu ir a Roma em 1901 e foi ver a estátua de Moisés 21 dias seguidos. Se Laio não for afastado, continuamos aqui na questão da morte do pai, se Laio não for afastado, morto, no decorrer de uma luta em que, aliás, não é seguro, porque este passo Édipo vai herdar o gozo da mãe. Ele tem que afastar Laio para herdar o gozo da mãe. Mas não se fala do amor da mãe, se fala do amor do pai. Lacan, nesse capítulo, fala sempre do amor do pai. O amor do pai, o tempo todo, desse amor paterno. Não haverá esse gozo, né? Então, se não afastar Laio, esse gozo não ocorrerá. Não ocorrerá. Mesmo com a presença de Laio, pensando no campo do simbólico, nós poderíamos dizer que esse gozo poderia continuar, poderia existir. Freud não matou o pai como uma concretude, como um acontecimento, mas matou o pai simbolicamente, não permitindo que ele crescesse como o mestre de todos os significantes para ele. E ele tinha uma culpa, pela morte do pai. E aí ele acabou analisando todos os seus sonhos, analisando os sonhos de seus pacientes, e lançou a de Traumdeutung, a chamada interpretação dos sonhos, né? Se Laio não for afastado, repito, no decorrer, isso é Lacan, de uma luta em que, aliás, não é seguro, porque este passo Édipo vai herdar o gozo da mãe, neste passo, não haverá esse gozo, mas será à custa desse assassinato que ele obtém o gozo. Ele está falando de Édipo. O assassinato do pai por Freud. A gente andou fazendo comentários, né? Freud escreve de Traumdeutung, sonho, Deutung, interpretação, né? A ciência dos sonhos, ou interpretação.
como se ele, em culpa, tivesse assassinado o pai. Como se ele, em culpa, tivesse assassinado o pai. E ele passa por momentos bastante difíceis de sua vida nesses 4 anos. Verdadeiramente, Freud tem a culpa inconsciente da morte do pai. Morte essa do campo do simbólico. E Jacob Freud, o pai de Freud, não teve força simbólica para a castração de Freud, de se fortalecer falicamente perante o pai e neutralizar a sedução de Amália Freud, a sua própria mãe. Meu pequeno Sig de ouro. Né? Freud só consegue a castração em sua autoanálise. Ele consegue a castração, ajudado pelo Dr. Wilhelm Fliess, em sua autoanálise. Ele consegue sua castração. Mas ele não tinha sido castrado completamente. E transforma Jacob Freud no significante mestre. Aí termina a análise de Freud. O significante mestre, ou aquele que Lacan veio chamar mais tarde o significante do nome do pai. Aquele que dá ordem, é o agente que organiza todos os significantes. É o S1, né, do discurso do mestre de Lacan, daquela tetralogia discursiva que foi lançada já nesse seminário, o avesso da psicanálise. As negatividades e faltas do sujeito. Eu já disse que o sujeito humano ele não pode ser completo, como um animal selvagem, completo. Não. Ele precisa da falta. Ele precisa das faltas do sujeito, né? A trilogia essencial correlata da castração. Qual é a trilogia essencial correlata da castração? A castração propriamente dita. Não é isso? A frustração e a privação. Há campos de estudos psíquicos que consideram a frustração um problema ruim. Mas não é. A frustração é algo bom, é algo necessário. E a privação, que nós não sabemos de que fomos privados na nossa infância, principalmente no período da laranja em que a mãe começa a fundar o mundo, né? Nós não sabemos de que nós fomos privados, é impossível. Chega de assassinar o pai miticamente. Chega. Totem e tabu é o grande mito freudiano, né? Em que os filhos revoltados matam o pai e esse pai morto adquire um poder fantástico. É um mito simbólico de Freud. Então chega de assassinar o pai miticamente. Temos os irmãos Karamazov, de Dostoiévski, né, em que se mata o pai. E vamos para o campo do simbólico, do real e do imaginário, da lógica borroviana. O pai é o mestre e não pode ser outra coisa senão uma demanda que fracassa. Isso é Lacan, gente. O pai é o mestre e não pode ser outra coisa senão uma demanda que fracassa. Porque o pai não tem sucesso total. Ele fracassa em alguma coisa, onde o sujeito deverá se rever na busca do autogoverno, ou numa autoanálise, ou numa visão filosófica, ou na própria psicanálise mais tardiamente. Porque o pai não tem sucesso em tudo. Ele fracassa em algumas coisas, né? Repetindo, o pai é o mestre e não pode ser outra coisa senão uma demanda que fracassa. Basta o pai formar a falta essencial do sujeito. Isso é lindo o que Lacan fala. Basta o pai formar a falta essencial do sujeito, em que o sujeito saberá lidar
com o grande outro, os grandes outros, os pequenos outros, né? Lidar com o semelhante, né? Lidar com o semelhante com cortesia, com elegância, suportando, como o próprio Wittgenstein suportou, muitas falas negativas. Ele falava que aquilo que não se pode falar deve se calar para sempre, né? No seminário filosófico que nós tivemos, né? Então veja, essa falta, basta o pai formar a falta essencial do sujeito. E essa falta essencial, ela é um misto da castração, da frustração e da privação. Sujeito no real, simbólico e imaginário, a lógica borromeana de Lacan. A castração é essencialmente um fenômeno do simbólico, porque ele é linguístico. Embora nós tenhamos castração, não só castração fálica, nós temos castração da linguagem também, né? A castração linguística, ela ocorre. Então a castração é essencialmente um fenômeno do simbólico, concebida na articulação de todos os significantes, essa castração, incluindo o significante mestre, né? O significante mestre, que seria o significante do mestre, o significante do nome do pai, poderemos dizer assim. A frustração é do imaginário. A frustração é do imaginário. O processo da frustração ocorre principalmente depois que acaba o período da Lalang e que entra na linguagem do pai. Então nós temos a frustração como o imaginário. Privação, nós não sabemos de que nós fomos privados na infância. Na psicanálise, frequentemente, nós podemos saber algumas coisas, mas no período da Lalang é muito difícil que nós recuperemos essas privações, né? E essa privação é algo do real, este impossível de ser conhecido, né? O real que Lacan define como impossível de ser conhecido, né? Talvez como o silêncio de Wittgenstein, né? A gente faz um paralelo, o que não se pode falar deve se calar para sempre. Não sei, talvez seja o real que se cala para sempre. Mas nós fazemos furos no real. Nós delimitamos o real para que o espaço simbólico aumente, né? Para que o espaço imaginário desta lógica aumente, né? Será que eu sei de que me privaram da Lalang? Eu não sei. Ninguém sabe de quais foram as privações. Mas nós sabemos como fazer a Lalang, né? Lacanianamente, em vários psicanalistas que criaram a análise da criança, sabe como a mãe atua, ou a metáfora materna atua para criar mundo para aquele que nasce sem nenhum mundo, né? O pai onipotente e o desejo, né? Isto é Lacan. A ideia de colocar o pai onipotente no princípio do desejo, colocar o pai onipotente no princípio do desejo, é suficientemente refutada pelo fato de que foi do desejo da estética que Freud extraiu seus significantes mestres. Então nós não vamos colocar o pai onipotente no surgimento do desejo, porque Freud buscou os seus significantes mestres na relação com a estética, no gozo da estética, ou também na razão da estética, depois do processo terapêutico analítico de Freud, que ele utilizou inicialmente a hipnose. Ele utilizou a hipnose e outros métodos, né? E vem aí novamente a pergunta: was will das Weib? Was will das Weib? Weib é mulher, was é o quê?
Will das. Das é o artigo, né? O que quer a mulher? Vem a pergunta novamente. Então, o pai, voltando, o pai onipotente não pode estar junto. Todo mundo está me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Sim, doutor Sim. Agradeço a gentileza. Desculpe Sim, ter incomodado. Vamos repetir. A ideia de colocar o pai onipotente no princípio do desejo é suficientemente refutada pelo fato de que foi do desejo da histérica que Freud extraiu seus significantes mestres. Lacan. Desejo da estética ou o gozo da estética? Porque Freud não distinguia frequentemente o gozo do desejo, né? O desejo seria, vamos dizer, é a relação sexual que não existe. Le rapport sexuel n'existe pas. Esse é o desejo, lacanianamente falando. E vem aí novamente a pergunta, was will das Weib? O que quer uma mulher? A única luz sobre este fenômeno só a estética tem a oferecer. O que quer uma mulher? Só o discurso da estética, que está lá entre os 4 discursos, né? O discurso do universitário, o discurso do mestre, o discurso da estética e o discurso do analista. Esse discurso da estética tem muito a oferecer, né? Nós sabemos que a histeria não é uma normalidade do mundo. Ela é antropologicamente parte da civilização humana, né? Nós sabemos que as histéricas foram as grandes sacerdotisas dos templos da Grécia Antiga, foram as sacerdotisas dos templos romanos, da religião romana antiga, né? As histéricas, enfim. E depois desse status tão elevado, no cristianismo elas passaram a sofrer muito como loucas, como bruxas, né? Se escreveu o Martelo das Bruxas, quase já no ano 1500, para ensinar os inquisidores a julgar a histérica, né? Então a única luz sobre esse fenômeno só a estética tem a oferecer. A teologia e o nome do Pai. A fenomenologia religiosa não teme em colocar Deus como Pai assassinado. Sim. E daí vem as famosas afirmações. Temos as religiões em que Deus não é assassinado, e temos as religiões em que Deus é assassinado, né? Temos a religião do Pai, que é Yahvé, no judaísmo, e temos a religião do Filho, que é Yoshua, Jesus, né? É a religião do Filho. E aqui nós nos aproximamos um pouco de Friedrich Nietzsche e também do personagem Karamazov de Dostoiévski. Se Deus está morto, tudo é permitido. Qual dessas nós vamos escolher? Se Deus está morto, tudo é permitido. Se Deus está morto, nada mais é permitido. Se Deus está morto, tudo é permitido. Não. Se Deus deu um programa, como significante mestre, deu um programa para o homem, como ele deve se autorizar, ok. Agora, se Deus está morto, nada mais é permitido, nada mais é permitido. É necessário que o significante mestre dê a permissão para que as coisas, os acontecimentos humanos possam realmente se sucederem, né? Se Deus está morto, tudo é permitido. Se Deus não está morto, nada mais é permitido. É verdade, porque a permissão significa uma voz que invoca o direito, a certeza, a correção de se fazer aquilo. Se não há alguém que permita, então, isso nós fazemos um paralelo com a figura do Pai, que a gente vem debatendo
que a gente vem discutindo aqui já há algum tempo. Ok? Então é necessário, se Deus está morto, nada mais é permitido. Não é permitido mesmo, porque não há uma autorização. A liberdade e o significante mestre, o assassinato simbólico do pai, um luxo, uma contingência ou uma necessidade? Contingência é um acontecimento que pode ser e que não pode ser. E a necessidade é aquilo que pode ser. Filosoficamente, desde a filosofia grega antiga, nós definimos aquilo que é necessário, é aquilo que deve ser. O assassinato simbólico do pai é uma necessidade, depois deste pai ter funcionado adequadamente e ajudado o sujeito a manter a sua castração, a manter a sua frustração, a sua privação, ou aquilo que Lacan chama de a falta do sujeito, ou o sujeito da falta a ser, né? Nós não podemos ser completos porque a necessidade de completude gera um grande mal-estar no sujeito humano, né? E uma dificuldade de viver para o outro, o grande outro ou o pequeno outro, ou viver com o seu semelhante, né? A morte do pai nos liberta somente na ausência simbólica do pai, o sujeito da falta a ser saberá avaliar e usar a liberdade. É verdade. Na ausência simbólica do pai, aí sim que o homem saberá utilizar, o sujeito humano a utilizar a sua própria liberdade. A morte do pai nos liberta da condição de escravos. Porque ele é o mestre e nós somos o escravo, né? Nós somos escravos. Nos liberta da posição de escravos e nos passa à posição de maître chaté e nos passa para a posição de mestre castrado. Nós merecemos os louros dessa nobreza? Será que nós merecemos os louros dessa nobreza? É a pergunta que eu faço aqui, que todos irão pensar durante, obviamente, o nosso debate. Lacan fala: isso é o que permite colocar no centro da lógica esse todo homem. Todo homem é mortal, cujo apoio é justamente o não saber sobre a morte. Lacan fala que não saber sobre a morte, porque nós não sabemos do além-morte. Nós sabemos que vivemos com a pulsão de vida, o Lebenstrieb, com a pulsão de morte, o Todestrieb. Essas pulsões andam de mão dadas quando tudo está bem conosco. Quando essas pulsões, o Lebenstrieb e o Todestrieb, se separam e se descolam uma da outra, as coisas não vão tão bem conosco, né? Então veio você não saber sobre a morte. Porque existe uma pulsão de morte, eu sempre digo, dois tipos de pulsão de morte. A pulsão de morte simbólica e a pulsão de morte mortífera. Aquela que quer nos matar, né? Aquela que não permite que nós raciocinemos com a razão, the reason, a razão, Vernunft, como falava Kant, Vernunft. A razão não permite a razão, que a gente utilize a razão para superá-la. E além do princípio do prazer, Freud escreveu que existir é andar no desfiladeiro da morte. Nós não existimos, nós existimos e passamos a não existir. Essa era a posição freudiana. Mas, na verdade, a pulsão de vida é aquilo que nos permite viver. É poderosa. A pulsão de morte, eu diria, simbólica, ela também tem uma ajuda no processo existencial, no nosso processo existencial. Então vejam vocês, todo homem, isso significa algo.
todo homem nascido de um pai, sobre o qual dizem que é na medida em que está morto que ele, o homem, não goza. Esse pai está morto, o homem, o filho dele, não gozará. Ou poderá gozar. Eu posso inverter a afirmação lacaniana. Freud gozou muito com a morte do pai e com as suas culpas, né? Com as suas fantasias inconscientes, edipianas, né? Ele gozou bastante, né? Na sua análise, para superar tudo isso. Portanto, a equivalência se dá em termos freudianos. Olha aqui, ele está falando de Freud e da sua própria análise. Portanto, a equivalência se dá em termos freudianos entre o pai morto e o gozo. O pai morto de Freud e o gozo de Freud fazem uma equivalência na análise dele. É ele que guarda este último como reserva, por assim dizer. Tal como se enuncia, não mais do nível do trágico, como toda a sua leveza sutil, mas no enunciado do mito de Totem e Tabu. Né? Totem e Tabu. Os filhos se revoltam e matam o pai. Esse pai se transforma em um símbolo poderoso para dirigir a ética desses filhos, a existência desses filhos, a falta do sujeito desses filhos. Né? O mito freudiano é a equivalência entre o pai morto e o gozo. O mito freudiano é a equivalência entre o pai morto e o gozo. É o que ocorreu com Freud. Jacob Freud morto, ele goza, escreve a interpretação dos sonhos. E tem sonhos difíceis em que ele não dá conta de se autogovernar na entrada para ver a tumba do pai em seus próprios sonhos. Tá? E ele que guarda este último como reserva, por assim dizer. Desculpe. O mito freudiano é a equivalência entre o pai morto e o gozo. Isso nós já explicamos. Eis porque podemos qualificar com a expressão operador estrutural. O pai é um operador psíquico estrutural de grande importância. E hoje se falou pouco da mãe, mas espero que Lacan venha no avesso da psicanálise fazer dar uma invertida e falar sobre a mãe. Nós falamos muito da mãe quando nós falamos da Lalande. Ok? Obrigado, eu fico por aqui e foi uma honra falar com vocês. Espero que tenha conseguido transmitir algumas ideias sobre o tema que está em tela. Muito obrigado.